Vamos prosseguir com as nossas palestras. Vamos agora com segurança cidadã. Quem vai mediar essa mesa é a doutora Luzia Maria Cabreira, graduação em Direito pela UFSC, especialização em Direito Penal, Processual Penal e Direito do Trabalho, mestra em Segurança Cidadã pela URGS, membro do IGENTES, membro do Instituto Caetés e advogada popular. Palestra nessa mesa o desembargador Dr. João Marcos Buch, desembargador do TJSC, mestre em ciência jurídica, criminólogo, formador na ENF-AM em FAM e escrito, com inúmeras obras publicadas em defesa dos direitos humanos. Oi, boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui, um prazer em ver esse auditório quase lotado, né? A gente espera que até o meio da tarde, final da tarde, ainda esteja mais lotado, né? Agradecer a presença do João Marcos Buch, desembargador, que é uma pessoa que a gente conheceu aí nos últimos anos, né, na luta junto com os movimentos sociais, uma pessoa que a gente, dentro desse judiciário, com várias questões complexas, né, de compreensão da luta de classes, por exemplo, eu acho que o desembargador é uma pessoa que se destaca, né, na luta pelos direitos humanos. Então, é um prazer estar aqui junto com ele. E aí, só uma breve introdução. Essa semana eu fui assistir o Ainda Estou Aqui, e não sei se todos já viram, todos e todas, se não viram, devem ver. Né? É excelente. E tem uma cena em que a polícia militar, ela para a juventude, isso nós estamos falando de 1970, para vários carros com jovens dentro de um túnel, e de uma forma extremamente agressiva, né? Igual ao que se viveu durante o regime militar. E ali me deu um estalo, assim, que eu estava vendo o filme pensando, hoje isso não acontece mais. Basicamente, você não para, com raras exceções, a classe média, média alta, a polícia para com tamanha violência. Hoje, ela está nas comunidades de periferia. O mesmo comportamento que ela tinha lá na década de 70, durante o regime militar, ela está tendo dentro das periferias. Então, a gente vive dentro das periferias também uma ditadura da segurança pública. E isso é um pouco, diria, assustador, né, porque a gente não vê muita saída, e principalmente quando a gente percebe o crescimento do bolsonarismo na segurança pública. A gente teve, agora, 856 agentes de segurança pública eleitos pelos partidos de direita. O PL do Bolsonaro, o ex-PL do Bolsonaro, ele elegeu de todos os seus cargos eleitos, 20% são da área da segurança pública. Então, há um crescimento gigante do bolsonarismo dentro da segurança. E, com isso, pautas de extrema-direita, né? No Congresso. A gente está falando aqui, só pegando nos municípios, né? Na última eleição, foram 856 agentes de segurança eleitos.
759 vereadores, 52 prefeitos e 45 vice-prefeitos. Além de a gente ter também no Congresso Nacional, obviamente, também, né, compondo a bancada da bala. Né? Então, esses agentes de segurança pública, eles estão extremamente ligados ao bolsonarismo e extremamente ligados nas redes sociais, tendo acesso e fazendo propaganda e se beneficiando das redes sociais para ingressar na política. Né? E esse fenômeno já tem um nome, né? Que seria o policialismo na política. Então, a gente tem uma situação que cada vez mais a gente pergunta como que fica a questão da segurança pública, da segurança com cidadania, que é um paradigma novo que a esquerda vem tentando construir a duras penas, mas a gente percebe que temos aí o bolsonarismo crescendo, a área de segurança pública se envolvendo com o bolsonarismo, e para que lado que a gente vai? Então, uma questão que eu queria te perguntar, né, também por questões do que a gente viu aí, né, gente sendo jogada, né, de ponte por policiais, gente sendo assassinada pelas costas. A gente teve aí agora a questão das câmeras, que em Santa Catarina e vários estados não tem mais câmeras nas fardas, né, dos policiais. E aí sai aquela matéria mostrando todas as irregularidades, algumas irregularidades que conseguiram passar. A gente tem um judiciário, um Ministério Público, uma polícia, um IGP, como a gente mostrou, que depois vai ser melhor falado sobre isso, no relatório das mortes pela polícia, né, dos jovens de periferia de Florianópolis, em que a gente viu uma polícia que mata, uma polícia militar que mata, uma civil que faz um inquérito, que justifica, um Ministério Público que pede um arquivamento e um judiciário que concede o arquivamento. Então, eu queria te provocar no sentido de como ser um juiz de direito, como ser um desembargador e, ao mesmo tempo, conseguir levantar, né, e seguir em frente com a bandeira dos direitos humanos e ser defensor de direitos humanos, né, as suas dificuldades também em relação a isso. Obrigada. Ai, ai. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, aquelas que nos veem, né, online. Luzia, a sua provocação, a sua pergunta, eu acredito que eu vou conseguir, nesse reduzido tempo de 15 minutos, porque eu gostaria muito de ouvir as perguntas, né, depois, aí nos 15 minutos restantes, perguntas e colocações, que é tão importante, que a gente ganha e cresce quando todos conseguem, né, participar. Então, vou tentar ser muito rápido. Eu acho que eu consigo responder alguma coisa com o que eu preparei aqui, que eu já anotei, já risquei, já modifiquei, porque estou desde hoje de manhã aqui. Esse ambiente é muito pulsante, muito, muito forte, uma energia muito, muito, assim, que nos leva, né, juntos. Então, meu agradecimento imenso ao Murilo pelo IGENTES, que foi quem primeiro me convidou, o deputado Padre Pedro, a Cíntia, né, do Centro de Direitos Humanos de Joinville, doutora Cíntia, de longa caminhada, companheira, né, mas, então, as pessoas de quem eu cumprimento, e, é claro, a Irma, que está ali, que foi a primeira pessoa que eu vi, né, e que eu peço uma salva de palmas também. Foi a primeira pessoa que eu vi quando eu entrei nesse auditório e logo fui sentar com ela e conversar, e inclusive anotei algumas coisas que ela nos breves minutos que ela me falou. Mas é assim, ontem eu estava a convite do Dr. Rafael, eu fui durante a tarde, saí do Tribunal de Justiça, saí desse ambiente climatizado, ambiente todo com uma árvore de Natal, com luzes, ele está bem bonito ali, esse ambiente, o Tribunal de Justiça, e fui em direção quero ver aqui,
ao assentamento comum Amarildo de Souza, que fica ali no Capoeiras, porque o Instituto Caeté estava fundando ali uma biblioteca itinerante. E eu entrei lá e fui e conheci a ocupação e conversei com as pessoas e com as crianças, e é um choque, o tempo todo é um choque, porque eu saí de um tribunal de justiça, saí de uma corte e fui aonde a justiça deveria estar e a justiça não está. E as crianças, os adolescentes que ali estavam, eles sequer sabiam o que era um juiz, mas eles sabiam o que era um iPhone. E, quer dizer, aquilo que traria relevância para a vida deles, eles não tinham conhecimento, e até eu me senti dificuldade de explicar o que eu fazia, o que eu era, né? E uma mulher do movimento, ela falou exatamente assim, eu anotei: eu fazia parte da construção da cidade, mas eu não pertencia à cidade. A ocupação me mostrou isso, que eu pertenço à cidade, que há uma saída, que temos direitos. Quer dizer, a ocupação no seu trabalho relevante está fazendo o que a justiça deveria fazer, que é que essa pessoa se sentisse próxima da justiça e, através da justiça, conseguisse conquistar seus direitos. Então, o ambiente aqui e o ambiente lá é muito concreto para quem é um juiz e que sai de uma corte e sai de um tribunal de justiça. Quando me chamam para falar sobre segurança cidadã, eu não posso esquecer que, atrás do Tribunal de Justiça, existe o Mocotó, o Morro do Mocotó, formado por mais de 80 pessoas, mais de 80% da população do Mocotó é a população negra, né? E quando eu subo ao Mocotó, quando eu vou ao Mocotó e quando eu converso com as pessoas do Mocotó, as pessoas do Mocotó olham para o tribunal lá embaixo e não sabem o que é o Tribunal de Justiça, não sabem o que é a justiça, muito embora façam referência a seus pais, seus avós, que construíram aquele tribunal, que construíram aquele prédio. E quando eu pergunto se elas se sentem seguras, não se sentem seguras. E se aristotelicamente nós todos buscamos a felicidade, o desejo final do ser humano é a felicidade, como é que você vai ter felicidade sem segurança? Na insegurança. Eu conheço pessoas, eu dou o exemplo do Mocotó aqui, mas poderia falar da Mariquinha, poderia falar do Morro da Penitenciária, poderia falar de Joinville, lá do Jardim Paraíso, dos ambientes periféricos, sem preconceito, porque nesses lugares existem pessoas lindas, existe cultura, existe beleza. Aliás, é onde eu mais encontro afeto e amor. Mas é onde a gente... É onde eu vejo a necessidade da presença efetiva das instituições. Então, quando eu subo no Morro do Mocotó e pergunto às pessoas do Mocotó se elas se sentem seguras, elas não se sentem. Eu conheço rapazes, pessoas, jovens, que trabalham durante o dia no asfalto e às 18 horas, quando voltam para o Mocotó, eles têm que ficar esperando na base ali, da Rua 13 de Maio, por uns 15 minutos. Doutor, eu espero uns 15 minutos ali para ver como é que está o morro. Porque se o morro estiver parado, eu não subo. Porque eu tenho medo de subir, porque a polícia está fazendo intervenção. E aí eu não sei o que pode acontecer comigo. Que segurança é essa? E as pessoas não sabem. Um outro jovem contou que a mãe dele, isso não é há tanto tempo, é há pouco tempo. A mãe dele, negra, conta que quando era menina, seus 12, 13 anos, então ela deve ter hoje uns 50 e poucos anos, há pouco tempo atrás, na década de 80, 90, quando ela descia do morro para o centro de Florianópolis, ela tinha que se vestir com roupas esfarrapadas, sujar o rosto, para parecer com uma pessoa abandonada, porque senão, se ela fosse bem vestida, alguém a pegaria e a levaria para casa, para trabalhar, para cuidar das crianças, para escravizar. E isso acontecia e a gente sabe que ainda acontece. Então, que segurança cidadã é essa, né? A gente não faz a lição de casa. Eu falo mais das minhas experiências. Eu poderia falar sobre a violência contra os povos indígenas, os povos originários das Américas, a violência LGBT, a violência contra a mulher, mas eu trago para vocês, talvez, coisas que eu vejo e vi
com muita crueza, que é o sistema penitenciário, o sistema de justiça criminal, que é onde eu trabalhei por anos e anos, aí ao longo dos últimos 12 anos da minha vida, agora que eu estou aqui em Florianópolis. Eu, com frequência, quase que diariamente, entrei nas prisões. E lá, eu, branco, não tem como não ver que o sistema de justiça criminal seleciona o pobre e o preto. É esse o sistema de justiça criminal. O carimbo, aquele menino que nasce numa favela, na sua casinha, que olha lá para o asfalto e que deseja ter aquela Coca-Cola, que deseja ter aquela piscina, aquele campo de futebol que tem naquele hotel que ele olha lá embaixo, aquele veleiro, e ele não vai ter nunca, esse menino totalmente abandonado, totalmente esquecido por todas as instituições, especialmente pelo Estado, e pela escola, que está em petição de miséria, esse menino cresce à margem. E quando ele completa 18 anos, ele comete um primeiro crime dele, ele é então alcançado pelo braço policial, pelo sistema de justiça criminal. E aí sim, ele vai receber um carimbo na testa, bandido, e esse carimbo nunca mais vai sair na vida dele. Ele pode cumprir a pena, e sempre a polícia vai ter no sistema ali, cumpriu, foi preso, então é você que nós pegamos. E ele vai ser apresentado a um delegado de polícia, depois vai para a justiça, vai passar por uma audiência de custódia, em que o promotor vai pedir a conversão daquela prisão em prisão preventiva, a defesa, o defensor não vai conseguir demover essa ideia, e o juiz vai carimbar isso na testa dele, preso está, e vai jogar num ambiente superlotado, sucateado, sem um colchão, sem um sabonete, porque é o sistema catarinense, é o sistema do sul do Brasil, é o sistema brasileiro, é de violência contra... Vocês sabem melhor do que eu, muitas daqui já trabalham com isso, já entraram nas prisões, sabem melhor do que eu, e lá ele vai absolutamente se desligar de vez do Estado e vai criar sangue no olho, se ele não tiver uma família que sofre aqui fora, que sofre a pena junto, que consiga retirar essa pessoa desse ambiente cruel que o Estado colocou. E essa é a nossa realidade. E o Estado ignora isso. Esse racismo estrutural terrível, e eu, como branco, eu tenho que me aliar a essas causas antirracistas, eu tenho que me aliar às causas anti-homofóbicas, eu tenho que me aliar a todo o antifascismo. Como aliado. E eu acho que a forma, já indo para os encaminhamentos finais, né, a forma de eu me aliar é o que eu conversei com a Irma agora pela manhã. E ela falou assim: João Marcos, todos os dias nós iniciamos uma nova caminhada, foi mais ou menos isso que ela falou, e a tua presença é muito importante. A presença do juiz é muito importante nos ambientes, porque as pessoas, elas olham, elas dizem, é possível, o Estado está aqui, e a gente vai conseguir. Então, continue indo, continue frequentando os ambientes, os coletivos, as populações, os ambientes periféricos, continue fazendo esse trabalho. E eu achava que eu devia ir levar alguma mensagem, mas não, na realidade, a minha presença ali, de coração aberto, para dizer, vamos juntos, que nós somos aliados, eu acho que já é o suficiente. E talvez é isso que eu venha trazer para vocês aqui, que são de anos de luta, todos vocês, para dizer assim, contem comigo. Dentro das minhas possibilidades, contem comigo, que eu sempre estarei, esse é um compromisso, eu sempre estarei ao lado de vocês. E muito obrigado, e sigamos em frente. Eu queria muito ouvir as palavras de vocês agora, tá bom? Tem mais 5 minutos disponíveis. Para perguntas? Vamos Chegaram. abrir para perguntas, Para então. Chegou aí, Lisandra? Chegaram 2 perguntas. Então, uma pergunta é do Murilo Silva. Em suas andanças por aí, nas periferias urbanas, em comunidades de vulnerabilidades, as pessoas sabem
o que faz um juiz ou um desembargador? Essa é a primeira pergunta. E a outra é do Denilson. As pessoas em situação de rua são sujeitos de direitos. A polícia pode abordá-los e fazer buscas pessoais, independentemente da suspeita de ilícito? Chegou mais uma. O debate do racismo na escola é primordial em combate à violência de gênero. Não é bem uma pergunta, mas um... A princípio, temos essas perguntas, doutor João Marcos. Qual que era a primeira mesmo ali? A primeira é sobre as suas andanças por aí, nas periferias. Não sabem. As pessoas não sabem o que é o juiz. E essa exatamente não é a responsabilidade das pessoas. É a responsabilidade do Poder Judiciário mesmo, né? De fazer essas experiências. O meu gabinete é voltado para o Morro do Mocotó. E eu já falei para a minha assessoria, eu repito isso e continuo falando. Nós nunca mudaremos de face no Tribunal de Justiça para olhar a Bahia Sul. O nosso trabalho vai ser sempre olhando para o Morro do Mocotó, porque é lá onde a justiça precisa estar. E a justiça não está. E as pessoas não sabem exatamente qual é a função de um juiz. Com todo o respeito, mas quando vem uma operação Lava Jato, tá? E você vê um juiz que depois se tornou ministro de um governo, e depois se tornou senador, e esse juiz, quando do julgamento, ele se tornou um lutador junto, mancomunado com o Ministério Público, quer dizer, é como se você estivesse num ringue, tá? 2 lutadores, e o juiz é o teu lutador oponente. E as pessoas achavam que isso era bacana, porque ele é um super-homem. Né? E aí, entrando nessa questão, inclusive da polícia, que me foi provocada, eu esqueci de falar, então as pessoas acham que o juiz prende pessoas, que o juiz serve para combater corrupção. Não, o juiz serve para julgar. O juiz é um semáforo. Juiz é um sinaleiro. Tem sinal verde, amarelo e vermelho. E o juiz vai dizer para o Estado, para o poder policial, para a polícia: pode passar, sinal verde. Ou ele vai dizer: amarelo, calma aí. Não vai poder passar. E o vermelho não passa de jeito nenhum, essa pessoa está livre. O juiz é essa barreira, tem que ser essa barreira. E as pessoas acabam não compreendendo isso. A polícia, com todo o respeito que eu tenho à polícia, inclusive porque a minha vida já esteve em risco, e eu precisei de escolta, e foi a polícia que me fez essa escolta. E se eu estou vivo, é porque a polícia me protegeu. Mas veja, a polícia deveria proteger a todos indistintamente, não só a mim, porque sou o juiz. Mas não tem essa compreensão constitucional. A polícia, como foi colocado aqui, ela tem um comportamento em classes mais abastadas e outro comportamento nas populações vulnerabilizadas. É a postura. Quando a pessoa tem algum conhecimento, algum poder aquisitivo, é com licença, senhor, por favor, sim ou não. Quando é pessoas pobres, vulnerabilizadas e negros, é muito bronca, é o capitão do mato. Né? E isso se deve ao fato de nós não termos feito a nossa lição de casa. Quantos de vocês participaram das comissões da verdade? Né, que teve um rompimento depois e que agora está sendo retomado, e o filme Ainda Estou Aqui mostra, nós não fizemos a lição de casa da questão da ditadura militar. E nós estamos, então, sofrendo isso tudo de novo, e a polícia militar não compreende seu papel constitucional de proteção a todos indistintamente, a todos os cidadãos. Ela acaba achando que ela é um super-homem, um homem de ferro, que vai levar justiça para as ruas. E aí, nesse levar justiça, é fazer guerra contra a população, e a própria polícia acaba sendo vítima dessa violência. Então, todos estamos no mesmo barco. Eu acho que a gente tem que ter uma capacitação também da polícia, né, o tempo todo, não só do Poder Judiciário, mas da polícia. Eu fui muito prolixo e a segunda pergunta era sobre pessoas em situação de rua. Não pode. Mas ele diz assim, a polícia não pode abordar pessoas em situação de rua. Não pode, por lei não pode. Só que a gente vê que acontece. Mas então é importante que nós saibamos que, legalmente,
Uma pessoa em situação de rua é um sujeito de direitos. É um sujeito de direitos tanto quanto eu, quanto qualquer um. E uma abordagem policial de busca só pode acontecer se houver uma suspeita fundada de que aquela pessoa praticou um ilícito. Senão, não pode haver essa abordagem, essa busca. A cidade também é das pessoas em situação de rua. E elas têm que entender que elas são sujeitos de direito. E, claro, é muito difícil eu, na minha posição, falar isso. Que você é um sujeito de direitos quando a pessoa não tem os direitos. Mas nós temos que ter essa noção e consciência de que ela é um sujeito de direitos e, quem sabe, um dia a gente vira essa horrorosa página que nós estamos vivendo no Brasil com referência a essa campanha contra pessoas em situação de rua que a gente está tendo no nosso país. Tá? Mas era isso. Obrigado. Obrigada, doutor João Marcos. Nós recebemos mais perguntas, obviamente, porém, por conta do nosso tempo, nós não vamos ter condições de respondê-las todas hoje. Eu passo para o doutor João Marcos e ele responde, e a gente repassa para o grupo, temos e-mails das pessoas inscritas, enfim, elas vão receber as respostas. Muito obrigado por me ouvirem. Vou continuar por aqui por mais um tempo, volto para o final e vamos seguir na luta, tá, gente? Oi. Não, queria agradecer novamente a sua presença, e só fazer uma conclusão da parte aqui da mediadora, que eu acho que a situação vai piorar na área de segurança pública, para nós, com esse crescimento da extrema-direita. E eu acho que é urgente que a gente faça mais seminários, que a gente faça congressos, que a gente faça debate, que a esquerda se mobilize, que a esquerda faça mais debates em relação à segurança pública. Tá? Queria agradecer e muito obrigada.